Uma árvore sozinha é uma árvore. Uma árvore num bosque é um bosque. Quando você está sozinha, você pode ser apedrejada, você vai se sentir fraca. E é isso que está acontecendo hoje. Você precisa estar nas redes sociais, mas você está sozinha. Você precisa fazer as coisas nas redes sociais, mas você não está sabendo o que fazer. E você olha para o lado e vê mais do mesmo, vê um monte de coisa igual, e você fala, será que eu tenho que ser igual também? Ai, meu Deus, será que eu tenho que fazer essa dancinha também? Aí você vai para fazer dancinha. Aí, será que eu tenho que fazer Você cansa, você fala, nossa, não dá. Tá rindo, né? Não, e detalhe, a gente aqui não tá fazendo julgamento, entendam isso, tá? Mas a gente tem que ter um senso crítico. Se fazer, vai fazer intencionalmente, não porque você tá entendendo? Você vai colocar a intenção na porcaria da sua ação. Se eu vou fazer essa dancinha, eu só estou permitida a fazer se eu tiver certeza que isso vai contribuir para o fim que eu idealizo. Consciente, não levada pela maré. O que eu quero dizer é o seguinte, você, no fundo, você olha e você fala, puxa, o que eu tenho que fazer? Tá perdida. E eu não estou falando isso de vocês, não, eu estou falando isso porque eu também vivenciei isso. Sozinha, eu estava fraca. Sem uma pessoa para estar do meu lado, eu fiquei patinando, tentando sozinha e errando muito. Em 2015, eu trabalhava na Renuca do Brasil, uma empresa que tem aqui, uma usina que tem aqui em Promissão, né? E eu era advogada sênior dentro dessa empresa. Eu saí do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, larguei a minha profissão de professora universitária lá, deixei tudo o que eu fazia lá, eu tinha o meu escritório próprio, eu tinha a minha vida lá, eu era coordenadora na faculdade em vários cursos, eu não trabalhava só com curso de direito, não. E eu deixei tudo, porque aqui a proposta valeu a pena. Vocês pensam que não foi pouca, não. E, ó, quem é daqui da região sabe, antigamente, não estou dizendo a Renuca de agora não, tá, gente? De 2012, foi quando eu vim aqui, eu cheguei no dia 2 de janeiro de 2012. 2012, quem trabalhava na Renuca, meu filho, com o grupo indiano, era chique demais. Imagina você chegar no topo como advogada sênior. Eu chegava nas lojas assim, os outros já estendiam tapete vermelho para mim. Oh, advogada Renuca, não sei o que. Tô brincando, nunca aconteceu isso. Bem que podia, né, ter acontecido. Oh, meu Deus, eu aproveitei pouco isso. Então, o que acontece? Eu estou dizendo para vocês que valeu a pena eu ter vindo, mas eu cometi um grande erro na minha carreira. Erro, maneira de dizer, tá? Acho que tudo é aprendizado, mas eu vou colocar aqui como erro. Eu coloquei todos os ovos numa única cesta. Eu coloquei todos os meus ovos de ouro na cesta do direito. Eu era advogada, eu era professora universitária de direito, eu dava palestra de direito, eu estava em contato só com advogados, eu ia a reuniões da OAB, eu fazia parte de comissão da OAB. A minha vida era o direito. Eu não tinha olhos para nada. Para vocês terem uma ideia, quando eu chegava no final de semana, o que eu me dava chance de fazer, a não ser de ler os livros de direito, porque como professora você passa o final de semana praticamente todo estudando para dar aula para os... Porque é diferente da aula para o resto do mundo e dar aula para alunos de direito, tá? A Dani é advogada formada aqui, ela sabe disso. Porque o aluno de direito, ele não pensa que ele já é juiz, não. Ele tem certeza que ele já é desembargador, entendeu? Então, você tem um desafio maior, porque você não pode errar em nada. Então, eu tinha que estar 50 passos à frente dos meus alunos sempre. E não é à toa que eu tive muito, muito sucesso e graças a Deus, eu fiz uma boa atuação como professora universitária. O que eu quero dizer é o seguinte... Eu não quero que vocês também fechem os olhos para outras coisas. Deu para entender? O erro que eu cometi não é o erro que eu quero que os meus alunos, as pessoas que estão perto de mim, cometam. As minhas cicatrizes, o que já me feriu e que já cicatrizou em mim,
é o que vai ser a cura da sua cicatriz se você tiver algum problema. Deu para entender? Se eu tive uma cicatriz aqui, se eu tenho uma cicatriz aqui, é porque eu já feri aqui. E essa ferida que eu estou trazendo aqui para você é a ferida que eu quero que você, que sirva para você se curar da sua. Eu não posso curar você de algo que eu nunca vivenciei ou que eu não estudei para poder entender. Para eu poder te ajudar, ser uma esperança, ser uma luz para você no fim do túnel. Vocês estão entendendo? E dentro desse novo cenário, o que aconteceu? A internet chegou. Só que a internet chegou, e aí eu pergunto para vocês, me respondam aí. Quem aqui se acha atrasada nessa coisa de internet? Levanta a mão para mim. Quem se acha atrasada? Falou assim, nossa, eu estou um pouco atrasada aqui. Tem coisa que eu não sei. Ah lá, Elis atrasada, Lu atrasada, Rosângela atrasada, Vanessa atrasada, Dani atrasada. Sabe por quê? Porque quando tudo isso aconteceu, quando implodiu o que implodiu, e eu não preciso nem falar o nome, né, desse negócio, antigamente o pessoal falava, não podia falar, né, câncer, não podia falar, a gente está usando isso agora. Mas não tem problema, é só para, sei lá, não sei, não vou falar, é charme aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, quando tudo isso implodiu, a gente percebeu que a gente já deveria ter estado na internet, já devia ter presença online há muitos anos, e a gente não tinha. Pelo menos não como deveria. Não justifica um cara hoje ganhar 50 mil num dia na internet e a gente não conseguir fazer 5 mil num mês, se bobear num ano na internet. Quantos clientes vieram da rede social? Aí você coloca no lápis e você fala, putz, eu que não vá mochila com mochila no tete a tete para tentar. Cara, a gente não está mais na era orgânica. Pelo menos no presencial, 100%. Se eu não fizer o yin e yang aqui, agora, se eu não entender que se eu deixar mais um mês passar, se eu deixar mais um ano passar, se eu deixar mais 2 anos passar, gente, já era. Se eu já estou atrasada, como é que eu vou esperar mais? Faz sentido? Vocês estão entendendo? Então, eu quero que você escreva aí em cima, no caderno. Coloca, já deu. Coloca aí, já deu, mas coloca um já deu bem grande. Coloca um já deu bem grande. Já deu. Aí você olha, todo mundo ao redor parece que já está tendo resultado na internet e você, nada. Nada. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é que o que nós estamos vivendo é um momento que ou a gente toma realmente as rédeas, ou a gente vai esperar mais uma vez e vai ter consequências negativas de tudo que a gente não fez. Porque comunicação tanto pode ser a verbal, a não verbal, como também a não realização de algo também é uma forma de comunicar. Deixa eu explicar para você e você vai entender que tudo tem consequência. Digamos aqui, vamos pegar quem está com a câmera aberta. Digamos que eu combine com a Dani. Dani, eu vou combinar com você, são 17h58. Às 18 horas, a gente se encontra aqui na Casa do Pão. Tudo bem, Dani? Tudo bem, combinado. Se eu chego antes, eu falo para o que a Dani vai pensar? Eu mando uma mensagem para a Dani, Dani, já estou aqui. Não é nem 6 horas ainda. Ela fala, nossa, gostei, tá interessada. Beleza. Ó, já estou chegando, beleza. Se eu chegar atrasada, o que a Dani pode pensar? Tipo, eu cheguei meia hora atrasada. Não sei não, hein? Essa senhora tá achando que meu tempo é o quê? Puta que pariu, tem coisa, mas eu fiquei aqui meia hora esperando. E se eu não for? É uma comunicação também. Vocês estão entendendo? E o que está acontecendo nas redes sociais? Eu nem cheguei antes, eu nem cheguei em algumas, nem chegaram atrasadas, porque ainda não entraram com força, e tem gente que nem foi. Se eu fosse Pablo Marçal, tinha
Putz, tinha cabeça explodindo, mas não, uma merazinha professora do interior de Irlins, não tem nem um putz no coração, nem nada. Ah lá, agora começou uma manifestação. É isso, entendeu? Mas deixa quando eu tiver 1 milhão de seguidores, vocês vão ver só. Se não vai ter um monte de putz quando eu falar uma coisa assim. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o projeto do básico é para ajudar você a sair do estado onde você está para a gente ir para outro lugar. E pode ter certeza que o meu empenho é para que você consiga não só vender mais, mas que você consiga entender o que você está fazendo. Eu quero que você entenda que o projeto do básico, ele foi desenvolvido para ajudar que precisam vender. Não necessariamente que tenham CNPJ ou que tenham uma loja física. Se tiver, melhor ainda, porque essas mulheres precisam sim, elas têm produto, ela tem estoque, ela está com a roupa lá, ela está com o produto dela parado, principalmente nesse momento em que você precisa vender de portas fechadas ou não. Mas você precisa usar a internet e não sabe exatamente o que vai fazer se você precisa participar desse cola-cola que a gente está vendo na internet. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui dá uma olhadinha no que a concorrência está fazendo? Tipo assim, deixa eu ver aqui quanto fulano tem de seguidores. Quem já fez isso? Quem dá uma olhadinha, deixa eu ver o que fulano está postando, de vez em quando, como termômetro para saber. Não precisa admitir, não. Conhece alguma prima que faz isso? Então, o que acontece? Às vezes, a empreendedora, às vezes, a empresária, ela não sabe o que vai fazer e ela tem como parâmetro as pessoas ao redor dela. Esse é o maior erro. É um erro básico. Você modelar pessoas ao seu redor. Sim ou não? Sim ou sim? Merece um coração aí? O primeiro erro básico é você modelar pessoas ao seu redor. Acabou esse negócio de ter como parâmetro a lojinha da esquina. Esquece isso. Isso é uma perdição, sabe por quê? Você perde tempo. Não é o seu melhor vizinho, o seu melhor modelo. Não é. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ter que buscar modelos validados. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, sim, entender que modelar é uma coisa, copiar é outra coisa. Não criar é outra coisa totalmente diferente. Faz sentido? Copiar, modelar e não criar. E o que está acontecendo é que as pessoas estão pensando que estão modelando, estão copiando e não estão criando, porque estão entrando numa preguiça mental tamanha que faz com que a criatividade dela não se desenvolva, não exploda. E aí, moral da história, ela pensa que o problema é ela, mas, na verdade, o problema não é ela não acessou a sua criatividade genuína. Ela não acessou a sua criatividade genuína. Vou repetir, ela não acessou a sua criatividade genuína. Uma cabeça que não consegue pensar não consegue enriquecer. E se eu perguntar aqui, Neuci, você acessou parte da sua criatividade genuína? Não precisa abrir, não. Elis, você acessou parte da sua criatividade genuína entrando no básico? Pode balançar a cabeça se sim ou se não. Porque você é estimulado a pensar todos os dias. E detalhe, tem gente que não está preparada para pensar. Essa pessoa não é para estar no básico. Deu para entender? Eu estou dispensando pessoas e mulheres que não queiram pensar. Pode ir, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vai seguir a sua vida. Porque eu preciso que você tenha o mínimo de interesse em criar coisas a partir de você. Porque a autenticidade é que vai te dar autoridade no mercado.
Percebido isso, eu garanto a você que você vai ter capacidade de fazer como nós vimos aqui. Eu peguei o insight, puxa, a ideia me valeu. Aquilo que foi dito não foi passado em branco, porque o que nos falta é o ajuste de rota. E o meu papel aqui é ajudar você a ajustar a sua rota. Faz sentido? Tudo bem? Até aqui tá tranquilo? Beleza? Show. Então vamos lá. O básico na nossa metodologia é um resgate para que você consiga vender fazendo o básico. Que você consiga entender como se processa os mais desafiadores segredos da venda. O básico é para te dar estrutura basilar, fundamental, fundamentos, estrutura, base, para você conseguir vender de forma inteligente. Não que você não seja inteligente, não que você não esteja fazendo coisas criativas ou inteligentes, mas é trazer consciência, trazer presença, trazer intencionalidade. A partir do momento que eu sou intencional, eu sei exatamente por que eu estou fazendo, a hora que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. O que acontece é o pessoal distribuir um monte de catálogo. E aí vocês vão entender por que as destemidas da primeira turma falam tanto de catálogo. O que é o catálogo? O catálogo é aquela pessoa, aquela vendedora que vende, que joga o seu produto na internet, que joga o seu produto no WhatsApp, que joga o seu produto para o cliente ou para o futuro cliente, sem se preocupar com o que o cliente está recebendo. Sabe o que ela faz? Ela pega a fotinha do produto dela e joga para a pessoa. Eu contei para as meninas o que aconteceu no outro dia. De repente, o meu celular, plim, 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 começou. Eu falei, caramba, que monte de mensagem é essa? Fui ver. Loja da esquina. É assim que eu guardei o nome da loja, que eu sabia que loja que era, loja da esquina. Cara, a mulher me mandou um monte de fotografia de roupa. E eu fiquei indignada, sabe por quê? Porque ela queria me vender alguma coisa e ela não me deu absolutamente nada. Eu me senti violada. E você pensa que seu cliente não pensa isso? Você acha que o seu cliente não está sentindo isso? Vendo você toda hora, compre batom, compre batom, compre batom. As mais novinhas talvez não conheçam essa propaganda. Na nossa época antiga, das boomers, né, Nelci? Agora a gente pode falar das boomers. Na nossa época antiga, tinha uma propaganda que chamava compre batom. E a pessoa ficava, compre batom, seu filho merece batom. Cara, as pessoas, elas estão jogando imagens. Imagem é fria. E se você está fazendo isso, isso é básico. Acaba com isso de uma vez, não faça isso. O básico é você se conectar à alma do seu cliente. O básico é você ter uma dose de humanidade naquilo que você faz. Não é, por exemplo, você só mostrar o produto e falar, eu tenho a pronta entrega, compre comigo. Você tem que entregar alguma coisa antes para esse cliente. Você tem que ser útil para esse cliente. Você tem que se servir a esse cliente. E entender o conceito básico. Anota aí. Do cera. Cera. E pode ser com SS. Cera. 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 Sada. Sada mesmo. S-A-D-A. I de igreja, barra, sada. Cera, sada, barra, sante. Esses 3 conceitos básicos é o que você não vai poder perder em nenhum momento.
Cera, Sada, Sante. Por que isso? Porque o que nós estamos vendo hoje, no desespero de vender pela internet, no desespero de resolver a própria vida, empreendedoras, vendedoras, empresárias, lojas, consultoras, distribuidoras, sei lá o quê, elas estão sendo interesseiras. Elas estão sendo interesseiras. Elas querem que a pessoa compre dela a qualquer custo. Então, ela manda um monte de coisas para você, forçando você a ver algo dela, e ela não está sendo nem interessada em você. O Sada é interessada. Quem é a pessoa interessada? Aquela que ouve. Aquela que ouve. O que você precisa? O que você busca? O que nesse momento vai ser útil para você? E detalhe, eu não sei se ela vai entrar aqui nessa aula. Nós temos dentro do nosso grupo básico da primeira turma uma pessoa que não estava vendendo o produto dela artesanal, que hoje não está dando conta, e ela não está nessa aula porque com certeza ela está abarrotada de trabalho depois do básico. E sabe o que ela vende? Boneca de pano. Como, Elô? Como a Mônica consegue vender? E como ela começou a vender na pandemia? Porque ela entendeu o básico. O básico é Cera, Sada, Sante. Você tem que ser interessada em saber o que o seu cliente busca. E você tem que ser interessante para esse cliente. Não basta você só querer que ele compre de você, você tem que ser interessante para ele. Hoje, a maior moeda de valor que você pode ter, antes o cliente tinha de valor o dinheiro dele. Então, ele chegava na sua loja e você já fisgava ele. Hoje, a maior moeda de valor dentro e trabalhando, para quem sabe trabalhar nas redes sociais, é a atenção desse possível cliente. Quando eu consigo captar a atenção desse cliente, aí sim eu abri a possibilidade de falar com ele e de mostrar para ele valor naquilo que eu tenho. A escolha é dele, mas a construção para ele se apaixonar é sua. Entenderam isso? A escolha é dele, mas a opção dele se apaixonar por você, pelo seu produto, é sua. Você que tem que fazer essa construção. Você que tem que saber como você vai fazer todo esse preparativo para captar a atenção, o carinho dele. Anota aí. O básico é fazer clientes, ou melhor, compradores se tornarem clientes e clientes se tornarem fãs. Anotou? Isso é o básico. Fazer desconhecidos se serem compradores. Compradores se tornarem clientes e clientes se tornarem fãs. Desconhecidos se tornarem compradores, compradores se tornarem clientes e clientes se transformarem em fãs. Quando você entender que a dinâmica é essa, a dinâmica básica é essa, o que você vai precisar agora é saber como eu faço em cada etapa. E essa construção é uma construção que nós conseguimos fazer através do básico. Entenderam isso? Então, vamos lá. Lê do engano as pessoas pensarem que o que vai fazê-las vender nos dias atuais é o complexo. O complexo pode fazer pessoas que já estavam dentro das redes sociais a venderem em escala. Isso sim. Mas o básico é o que vai ajudar pessoas simples que ainda não entraram no jogo de gente grande fazerem o que precisa ser feito. Acaba com essa ilusão de que você tem que comprar um monte de curso, que você tem que aprender um monte de coisa
Se você não tiver estrutura basilar, você não vai avançar. O que eu quero que você entenda é que, dentro desse conceito, existem 3 verdades que você não pode se distanciar delas. Anota aí para você não perder isso de cabeça. E existem também 3 mentiras que você não pode também estar contando para vocês. Vamos lá? Quem está comigo, fala eu, para eu saber que o grupo tá. Beleza, excelente. Vamos embora. Então, sabendo as 3 verdades e as 3 mentiras, você já vai começar a dar os primeiros passos. Vamos lá, as 3 verdades. Verdade número 1. A gente, na verdade, está tentando começar fazendo, quando, na verdade, nós não deveríamos fazer isso. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas, elas estão indo para a internet para fazer. E quando elas estão indo para a internet para fazer, elas estão tentando seguir o padrão de pessoas que já estão realizando. E essa prática, ela está sendo colada, ela está sendo copiada, ela está sendo, como é que eu posso dizer, construída em bases que não são sólidas. Essa pessoa está começando pelo meio, quando, na verdade, ela teria que fazer a base e a etapa inicial, que é o conhecimento. Entender o porquê. Saber qual é a finalidade. E aí você, tendo conhecimento, você pratica e repete. Conhecimento, prática e repetição. Foi isso, por exemplo, que fez com que a nossa aluna Elis tivesse uma realidade que saiu de falar com 15 pessoas, eventualmente, para falar com 70 diariamente. A Elis mostrou isso. Saiu de falar com 15 pessoas, eventualmente, para 70 regularmente. Vai funcionar com todas? Não sei. Depende. Existe existe a energia vital da Elis no processo. E a pergunta é, você consegue captar a sua energia vital? Você está trabalhando o seu autoconhecimento, que está dentro do conhecimento? E autoconhecimento, junto com conhecimento, é base. Eu preciso entender de mim, para depois eu entender do outro. E a gente, não entende da gente. Quando pergunta, fale sobre você, você morre. Você faz, você desintegra. Você sofre. Falar de mim, faz entrevista de emprego para você ver como é que é. E é muito interessante isso, porque as pessoas estão indo pela prática, mas, na verdade, elas estão elas estão negligenciando a etapa do conhecimento. A verdade número 2. A verdade número 2 consiste naquilo que eu chamo de criatividade genuína. Nós nascemos crianças. Todo mundo aqui concorda comigo que nós nascemos crianças? Nós nascemos crianças. E nós nascemos crianças num ambiente de adulto. Tudo bem? Até aqui está tranquilo? Só que nós nascemos crianças e, como crianças, nós temos uma curiosidade inata. A gente tem aquela vontade de saber as coisas. Qual é a palavra que a criança mais pergunta do 0 aos 7? Dos 3 aos 7, dos 2 aos 7, 3 aos 7. Por quê? Já ouviu? Por quê? Por quê? Por quê? Criança. A palavra que a criança mais fala é o porquê. E a palavra que a criança mais ouve é o não. A Dani falou ali. Eu sei ler lábio, tá vendo, Dani? A palavra que a criança mais fala é porquê. E a palavra que a criança mais ouve é não. E sabe o que acontece nesse momento? Ao invés de ter expansão de criatividade, existe contrição de criatividade. A criança, se ela tivesse mais porquê, ao invés de não, ela expandiria de outra forma. E o que acontece?
Não pode isso, não pode aquilo, não vai aqui, não vai ali. Aí ela cresce um pouquinho, vira adolescente. Não vai em tal lugar, não faz tal coisa que é perigoso, não isso, não aquilo. A gente recebe uma carga negativa de tanta coisa, postura, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Tem que estudar exatamente o que eu falo, não pode sair da cartilha. E aí, moral da história, a criatividade que antes era genuína, ela precisa agora ser adaptada ao meio. E essa criatividade adaptada, ela sofre a influência, a interferência dos adultos ao redor dessa criança. Se ela tem pais corajosos, audaciosos, empreendedores, possivelmente ela já vai ser uma mentalidade empreendedora. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí a gente não tinha a nossa essência como uma essência de coragem, de incentivo, e a gente agora, na fase adulta, precisa fazer coisas que a gente nunca fez e agora a gente começa a nadar no mar vermelho. A gente começa a sofrer as consequências porque, na fase adulta, eu preciso tomar decisões que o meu estado anterior não me deu condições para poder ter instrumentos para lutar. Vocês estão entendendo? E quando isso acontece, você hoje, por exemplo, precisa de ter decisões, ações criativas e você não consegue acessar, porque você antes tem que ultrapassar a barreira de toda a criatividade que foi inserida em você, de todos os conceitos que foram inseridos em você, de todos os traumas que as pessoas adultas construíram em você, de todas as barreiras que criaram de proteção ou de condução para que você seja enquadrada nos moldes que a sociedade disse que teria que ser. Então, hoje, por exemplo, quando você precisa fazer um vídeo, você acaba não tendo naturalidade, você acaba não tendo espontaneidade, você não consegue ter coragem nem de abrir a câmera e filmar. Porque você olha para você, para uma foto, por exemplo, e você olha para você e fala assim, nossa, mas eu não estou bem nessa foto. Aí você começa a colocar um monte de defeito em si mesma. Ai, meu cabelo é isso. Ai, meu olho é aquilo. Ai, eu sou vesga. Ai, a minha bochecha. Ai, não sei o quê. Ai, a minha papa. Ai, a minha sobrancelha. Ai, eu não fiz escova. Ai, o que os outros vão dizer. Ai, minha mãe não vai gostar. Ai, minha vizinha vai falar. Ai, vão dizer que eu estou me oferecendo. Ai, vão falar que eu estou sendo blogueirinha. E para todas as pessoas que falarem que você é blogueirinha ou que vier com algum julgamento com relação ao que você está fazendo, eu oriento a minha turma. Pegue as suas contas e pergunta que dia que você vai pagar. Porque a pessoa só vai poder palpitar na sua vida. E ainda assim, olhe lá, né? Se ela começar a assumir aquilo que você que está assumindo. Até aqui está tranquilo? Faz sentido essa segunda? Então, o que nós precisamos agora é entender que existe uma diferença, uma distância muito grande no você ter que resolver as coisas com criatividade entre você resolver com criatividade e acessar a sua criatividade genuína. E isso é o que você vai descobrir dentro do básico. A terceira verdade está na comunicação. Presta atenção nisso, gente. Nós fomos criados para nos encaixar. E a palavra certa é essa mesma. Você se encaixar. Ou seja, você entrar numa caixa. Você ser encaixado na sociedade. Você ser encaixado na internet. Às vezes, o seu jeito de vender é um encaixotamento de conhecimento que você trouxe e está agindo do jeito que você aprendeu. Por isso que as pessoas falam do pensar fora da caixa. Mas eu, quem já me conhece há um bom tempo, sabe que eu trabalho no pensar dentro da caixa. Eu desenvolvi durante anos na incubadora de empresas de Lins um projeto chamado Pense Dentro da Caixa. Por que pense dentro da caixa? É uma metáfora que traz para a gente uma série de coisas, mostrando que se você não pensar dentro da sua caixa,
que é a sua mente, que é o seu cérebro, que é a sua capacidade cognitiva e emocional e espiritual, e tudo que você tem dentro de você enquanto caixa humana, porque o seu corpo é uma caixa, faz sentido? A pele é a estrutura da sua caixa. O cérebro, a caixa aqui, ó, isso aqui, ó, a caixa, esse duro aqui, ele dentro dele tem o cérebro, dentro dele tem a mente. E a gente não sabe nem trabalhar com isso. A gente foi tão encaixado, tão preparado para encaixar-se no que os outros falavam, que a gente não sabe nem ser a gente. Então, a gente tem que ser, primeiro, pensar dentro da caixa, para depois a gente pensar e ter capacidade para pensar fora da caixa. Ninguém pensa fora da caixa se não tiver muito seguro de si. Faz sentido? Você tem que ser seguro de si. E você desenvolve essa segurança através da comunicação. Quando eu comunico que eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa capaz. Quando eu comunico que eu sou uma pessoa merecedora, eu sou merecedora. Agora, se eu comunico que sou uma pessoa com vergonha, eu vou ser uma pessoa com vergonha. Se eu comunico que eu sou uma pessoa tímida, eu vou ser sempre essa pessoa tímida. Elô, mas eu não sei, eu não tenho instrumentos ainda para vencer isso. Cara, existem instrumentos para isso. Você pensa que eu não sou tímida, não? Você pensa que eu já não ri com a mão na boca, não? Tipo assim, para ninguém nem olhar minha boca? Meu sorriso? Você pensa que eu já não sofri determinadas coisas, que eu não tive medo de gravar meu primeiro vídeo? Você pensa que hoje eu tenho uma desenvoltura maior para poder falar com pessoas em público, mas você acha que eu sempre fui assim? Então eu quero te dizer que dá para você se melhorar. É treinável. Agora, vou mostrar uma foto para vocês. Se eu tivesse treinado com uma pessoa errada, eu não teria chego onde eu cheguei. O que eu quero dizer isso? Às vezes a gente está sendo treinado por uma pessoa que não vai te levar a ser faixa preta. Nós estamos, às vezes, sendo conduzidos por pessoas que não sabem e não têm capacidade para nos levar onde a gente quer. E a gente tem que escolher. Porque ninguém consegue ser faixa preta sem passar pela faixa branca, sem passar pela faixa amarela. E essa comunicação que eu falo para vocês é uma comunicação baseada numa construção. Uma construção que vai tirar de você todo esse receio de saber como usar as redes sociais. Se a gente pegar aqui a Neuci, por exemplo, ela vai falar assim, Elô, eu tinha medo. Eu tinha medo de fazer alguma coisa errada, eu tinha medo de apertar um botão que eu não soubesse o que fazer. Tem depoimento da Neuci que ela fala assim, eu tinha medo de apertar alguma coisa e ir para algum lugar que eu não sabia. Que lugar? O lugar do medo, do desconhecido. E à medida que ela foi avançando e ela foi se permitindo e ela foi crescendo, ela foi agigantando. E o medo dela foi diminuindo. Ela pode ainda não estar faixa preta, deu para entender? Mas duvido, ela não é mais faixa branca. Não é. É faixa rosa, né? Você falou? Eu quero ela vermelha, existe? Tem faixa vermelha, tem. E é uma boa graduação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que você, se permitindo estar no ambiente certo, você não vai mais ser consumida por esse medo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês se lembram de um episódio, um episódio até triste, de jovens fazendo vandalismo? Não vou nem citar o episódio que eu pensei aqui, não. Mas vocês já viram jovens fazendo vandalismo? Já viram? Jovem fazendo vandalismo é a mesma coisa do que eu quero explicar para vocês.
O jovem que faz vandalismo, ele geralmente, se ele estiver sozinho, ele não tem coragem. Entende? Sozinho ele se intimida. E você que não está ainda nas redes sociais, você está com medo, sabe por quê? Porque você não está no grupo que faz vandalismo. Você não está andando com blogueirinha, você não está andando com pessoas que estão com o mesmo propósito. Então você não está tendo coragem, o medo está consumindo você porque você ainda está se sentindo isolada. E aí você vai para um outro patamar, que eu falo que é prejudicial para o seu desenvolvimento, para os seus resultados, porque você ainda não tem clareza. Você não tem clareza de um monte de coisa, você não tem clareza de quem é você não tem clareza do que você pode fazer com as redes sociais, você não tem clareza se o que você está fazendo é o certo, você não tem clareza se o que você está fazendo vai te dar resultados, você não tem segurança para poder fazer absolutamente nada porque você não está com clareza daquilo que você tem. E quando você começa a ter clareza de todo o processo interno de construção de você, de todo o processo externo de construção de mercado e de mundo, você começa a humanizar. E quando você começa a humanizar, você tem vendas humanizadas. Você tem vendas que não vão nunca mais ser as mesmas, porque você vai parar de vender como catálogo. Você vai passar a vender para a mente do seu cliente. Você vai conseguir entender que dentro da cabeça do seu cliente existem áreas que se ativam emocionalmente quando você mostra uma foto, um vídeo. Que tem áreas dentro da cabeça do seu cliente que não vão nem olhar para você se você estiver mostrando o mesmo produto que ele está vendo de todos os seus concorrentes junto. E é nesse momento que você tem que captar a atenção dele fazendo algo criativo, um vídeo diferente. Quem viu o vídeo lá da Cris no Movie? Né? A construção da história. O enredo, um vídeo que não tinha fala, mas tinha comunicação, dando a entender que se a pessoa tiver alguma lesão, ela pode usar um colágeno que pode ajudar ela. E como construiu isso? Através do acesso da criatividade genuína. Entender o que se passa na mente do cliente, entender que é a partir daí que você vai começar a fazer postagens afetivas. Não são postagens criativas apenas, são postagens afetivas. Anota esse nome, postagem afetiva. Postagem afetiva é o que a gente aprende no básico. Quem é da turma do básico 1 aí? Quem é da turma 1 do básico? Não é isso que a gente está aprendendo, Neuci? Não é, Rosângela? A gente está fazendo a construção de postagens afetivas. E anotem isso, porque vocês não ouviram isso de ninguém. Isso é criação do básico, isso é criação minha, isso é criatividade minha. Postagem afetiva. Elis, você que é rata de internet aí, rata de internet como eu, já escutou isso de alguém? Não escutou. Não escutou. Sabe por quê? As pessoas estão falando o que alguns estão falando. Porque quem começa a falar de criatividade, um grande play fala de criatividade, aí todo mundo, a manada vai, segue e fala criatividade. Né? Aí você tem que fazer posts criativos. Aí vem um monte de curso te oferecendo como você fazer post criativo. Só que, na verdade, não tem nada a ver com criatividade. A sua postagem tem que ser uma postagem afetiva, emocional, postagem emocional. Vai lá no meu site do básico, você vai ver que é um método emocional. O básico é um método emocional, sabe por quê? Nós temos 3 cérebros, entenda isso. Nós temos 3 cérebros. O cérebro racional, que é o que está aqui dentro de uma esfera cognitiva. Nós temos um cérebro emotivo, que é um segundo cérebro, onde as emoções se processam, e nós temos um cérebro reptiliano, que traz as emoções mais basilares e instintivas do ser humano. Agora, como é que eu quero vender para ser humano
Se eu não sei falar com a mente do ser humano? Gente, faz sentido? Ninguém... Eu fico irada, sabe por quê? Porque nós fomos enganados a vida inteira. Se eu soubesse disso quando eu atuava como advogada, gente, a minha vida... eu ia... Dani, fala a verdade. Se tivessem conversado esse tipo de conversa com a gente na área do direito, quando você fez a sua faculdade de direito, fala a verdade. A gente teria uma visão totalmente de tudo, mudada de tudo, porque a gente não conversa com pessoas, a gente conversa com a mente das pessoas. Gente, a gente conversa com a a emoção das pessoas. A gente conversa com a alma das pessoas. E se eu não entendo isso, como é que eu vou conversar de forma eficaz? Como é que eu vou ter uma comunicação afetiva? Mesmo sendo área de vendas. Capite? O que eu quero convidar vocês é para vocês entenderem que nós já passamos da era de vender para alguém. Nós já passamos da era de vender para pessoas. Ou a gente vai servir a essas pessoas, e quando fizermos uma venda, sabermos entregar para a alma dessa pessoa, para o emocional dessa pessoa, ou a gente vai estar fora do mercado. Porque cada vez mais as pessoas serão emocionais. Tudo bem? Tranquilo? Entendido isso? Faz sentido? Me ajuda aí. Dani, fala alguma coisa, o que você está achando até agora, porque aí eu bebo aqui, abro aqui, e eu preciso só colocar uma aguinha, um gelinho aqui, porque está quente. A cabeça está explodindo? Vai falando aí que eu vou ouvindo, tá? Elô, já foram 5 páginas escritas. Ui! É muito despertar. E só sei que nada sei. Tá gostando? Muito bom. Gostando demais. Já tinha pensado por essa ótica, Dani? Não. Robozinho, né? O automático, né? É. Mas a culpa não é sua, viu? A culpa não é sua. Gente, é água, é chá e água, tá? Vamos lá. Vocês já viram que eu não meço esforços para vocês entenderem. A gente já está aqui, ó, são 18h37. 1h37. Quem está com vontade de levantar para ir no banheiro, fazer alguma coisa? Não dá. Sabe por quê? Porque o que a gente está construindo aqui, vocês não estão vendo por aí. As pessoas, elas estão ligadas no piloto automático. E detalhe, achando que estão bem. Fala a verdade. Quantas empresárias estão aí e elas estão achando que o que elas estão fazendo é o certo, repetindo o mesmo erro, sem consciência de que podem melhorar. E eu fico triste, porque pessoas ligadas a gente, próximas a gente, que a gente até convidou e fala assim, nossa, olha, participa dessa aula. Cara, quem aqui está com a cabeça explodindo? Falou, putz, caramba, faz sentido isso. As minhas alunas. Porque toda vez que a gente fala, mesmo sendo a mesma coisa, a gente traz uma tonalidade diferente, a gente traz um conceito diferente, não é, Rosângela Marcato? Neuci está ali. O que eu quero que vocês entendam é que nós estamos num novo momento, e esse novo momento requer de nós sabedoria. Sabedoria. E se eu não consigo ter sabedoria para tratar o meu próprio negócio, eu vou ter sabedoria para vender, gente? Se eu não tenho sabedoria para entender como se processam as coisas ao meu redor, eu vou ter sabedoria para ganhar dinheiro, gente? Se eu não começo a desenvolver a minha sabedoria acessando a minha divindade, que é o que me permite ser o meu próprio milagre, como é que eu vou ter sucesso financeiro? Porque eu tenho certeza que ninguém que entrou aqui está em busca de filantropia. Ah, entrei nessa aula para saber como é que eu faço caridade. Chega! O grupinho da caridade está lá em outro
outra live. É a live das 18 horas. Que bate o sino. E tá bom, de vez em quando a gente entra nele também. A gente faz a nossa caridade. Agora, se você não tem nem dinheiro para você pagar os seus boletos, como é que você vai ser generosa? Eu quero que você seja rica para você ser mais generosa. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês ganhem dinheiro para vocês serem mais generosas. E aí vocês vão poder fazer qualquer coisa, gente. Vocês vão poder pagar almoço para os amigos, vão poder me mandar um recebido de R$5.000. Já pensou? Eu nem sou blogueirinha. Eu não tem um recebido aqui para você. Ah, vou lá. Crente que seria uma carteira da Carmen Sterling? Não, R$5.000. Eu recebo, meu pai. Não é, Nelci? Já pensou você começar a... Gente, entenda uma coisa. Nós estamos numa era emocional. E quem ainda não percebeu isso, está achando que a gente está na era digital, mas não é. Está achando que a gente está na era online, mas não é. A gente está na era emocional. A gente está na era de um despertar. A gente está na era onde a gente precisa encantar as pessoas, mais do que se aproveitar das pessoas. E quando uma pessoa joga um monte de catálogo, de foto de catálogo, compra batom, com a fotinha do produto, foto daquilo outro, sem um contexto, sem uma afetividade, ela, ao invés de aproximar, ela vai espantar. Ela só vai pegar um tipo de pessoa. Foi o que eu falei na aula ontem para a turma 1. As consumistas compulsivas. Para essas, você não faz força. Você mostra a cenoura, a pessoa fala, ai, quero. Compra tudo. Se você vender pedra para ela, oferecer pedra, mas se tiver com C e um S, ela compra. Você está entendendo? Para essas pessoas, você não precisa fazer força. Só que essas não são a fração maior. Deu para entender? Essa é minoria. Você está querendo, sabe o quê? No Brasil tem 213 milhões de pessoas. 213 milhões de pessoas. Ah, e bosta! Quantas estão aqui dentro do seu celular? Quantas estão aqui? E você está se relacionando com elas. Ah, meu Deus do céu, não tá sendo muito bom, não. Com quantas pessoas a sua loja falou por dia? Com quantas pessoas você falou por dia? Quantas pessoas deram feedback da sua postagem? Aí você olha lá, você faz uma postagem, pensa que vai arrasar, dá uma visualização, 2 visualizações. Meu Deus, mas essa foto ficou tão bonita. Essa imagem ficou tão boa quando eu peguei lá no YouTube. No Google, né? Nossa, eu preparei tão bem, escolhi tão bem essa foto, deu aqui 5 curtidas. Né? Quem já passou por isso? Sofrendo demais. Né? Você olha assim, você fala, nossa, ninguém responde. Mas por quê? Estão sendo postagens que nem são criativas, olha só. São postagens qualquer, sem nexo, que não são nem criativas e muito menos afetivas. Ai, meu Deus. Anota o básico. Figura da internet é menos que foto que você tira. Figura da internet é menos do que foto que você tira. Foto que você tira é menos do que voz que você fala. Voz que você fala é menos do que vídeo que você mostra. Vídeo que você mostra é menos do que vídeo que você se mostra. Ficou bonito, né? Fala a verdade. Isso é básico. Isso é o básico. O que eu estou falando aqui para vocês, vocês não estão ouvindo por aí. E as pessoas que sabem não ficam revelando. Sabe por quê? Tem medo de você ser mais do que elas.
E ai, que bom seria se o básico fosse multinível. Se o básico fosse multinível, meu Deus, olha como. Eita, Maria. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. O que vocês vão ver aqui, daqui a pouco, vai ser a última vez que alguém vai ver na face da Terra. Então, fica atento, porque a gente vai. Eu vou revelar isso para vocês, eu vou mostrar isso para vocês. Primeira coisa, entenderam esse conceito? Quem entendeu esse conceito da mente? Tá bom? A gente está preocupado em ir à academia e cuidar do corpo. Todo mundo fala que a gente tem que comer verdura, coisa crua, fazer jejum intermitente, que a gente tem que fazer exercício, caminhada, mas ninguém fala que a gente tem que cuidar dos músculos do cérebro. Verdade? Quem é aí que recebeu essa informação nos últimos 30 anos? Ninguém conta pra gente que a gente tem que exercitar as questões e os músculos da mente. O que agora a gente vai fazer é o seguinte: a gente tem como começar a entender como esse processo funciona e entender que, definitivamente, nós não vamos mais vender para cliente algum. A gente só vai conseguir vender melhor se a gente conseguir vender para a mente desse cliente. E aí agora eu entro nas 3 mentiras para a gente ir para a reta final. As 3 mentiras que você não pode assumir como verdade são essas. Se você tirar o que você pagou, já está no lucro. Por que eu estou trazendo essa mentira? Porque você é uma pessoa que já tem algum produto, você já vende o seu serviço e você investiu para ter isso. Muitas empresárias, elas querem resultados, mas elas, nesse período, elas acham que elas têm que empatar para não perder. Quando você pensa isso, você está tirando de você a possibilidade de fazer mais dinheiro. Então, tira da sua cabeça essa mentira de que você, vendendo, rifando o seu produto ou serviço pelo preço que você pagou ali, que você vai estar lucrando, porque isso não é verdade. Às vezes, presta atenção nisso, às vezes a pessoa vai falar assim: não, se eu tirar o que eu paguei, eu já estou no lucro. Não, você deve ter pago frete, você deve ter investido algum dinheiro para poder, sei lá, fui comprar produto lá na 25 de março, mas pagou o ônibus, pagou a água que você bebeu lá em São Paulo. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Às vezes você paga a sua internet, às vezes você fez uma live, mas você está pagando o anúncio, não sei. Esse conceito você tem que tirar exatamente agora. Só que tem um detalhe. Aí as pessoas falam assim: então eu tenho que colocar, agregar mais valor, eu tenho que aumentar o preço para poder embutir esses gastos. Aí sim eu vou ter lucro? Aí eu vou ter empatado? E eu te digo, não. Às vezes você está com uma visão distorcida, que você só vai ganhar se você estiver lucrando. É mentira isso. Não é verdade que você só vai ganhar se você estiver lucrando. Elô, como assim? Se você acabou de falar que não é filantropia, e você está me dizendo agora que nem sempre eu vou ter que lucrar para poder ganhar? Verdade. Às vezes, você vai estar perdendo agora para ganhar muito depois. Vou explicar. Às vezes, você vai dar alguma coisa gratuitamente, cortando na sua pele, para depois você ter isso em massa. Entenderam o conceito? Essa é a base do gatilho da reciprocidade. Quando eu entrego algo valioso para alguém e essa pessoa, de alguma forma, ela acaba até, não só ela comprando de mim, mas ela indica os amigos dela para mim, e às vezes ela vai indicar para o resto da vida. Tem cliente seu que vai ser, que ele pode não comprar de você, mas ele vai te fazer tantas indicações, vai te indicar tantas pessoas, que o fato dele nunca ter comprado de você, ou você, né, ter dado alguma coisa para ele, o que ele te retorna por outras pessoas indiretamente é muito mais valioso. Mas o que acontece? As pessoas estão entrando no empreendedorismo para resolver um problema delas. Então elas esquecem que as pessoas têm interesses delas. E detalhe,
elas só pensam no resultado imediato dela, porque elas estão construindo empresas para ontem. Existem 3 tipos de empresas que você pode construir no seu negócio aí. Presta atenção e anota isso. Se você é uma pessoa que está construindo uma empresa para ontem, ou seja, você está tentando resolver um problema seu, você tem que pagar os seus boletos, as suas contas, você está endividada e resolveu entrar no negócio porque você precisa resolver um problema financeiro seu, você está construindo uma empresa para ontem. Você precisa que a empresa que você está, esse investimento que você fez, te dê resultados para ontem. Conhecem gente assim, gente? Que precisa de dinheiro para ontem, que precisa... Gente, eu tenho que dar certo ontem, porque, olha, hoje não dá mais. Hoje as contas já venceram. Hoje eu estou com o oficial de justiça correndo atrás de mim. Hoje eu estou com protesto judicial. Existem as pessoas que criam empresas para hoje. E essas pessoas que criam empresas para hoje, na verdade, seriam até 4 tipos de empresa, né? Essas pessoas que criam empresas para hoje, elas querem resultados hoje, elas querem resultado agora. Ela pode até não ter dívidas acumuladas, mas elas também estão ali, sabe? Por elas estarem vendendo almoço para comprar janta, ela não pode nem dar nada, ela não tem margem para dar, entendeu? Porque ela não tem folga. Eu não sei se vocês já dirigiram Kombi. Alguém aqui já dirigiu Kombi? O volante da Kombi tem uma folga, que é o seguinte, você faz 2 viradas para fazer uma só. Ou Fusca, né? Eu já tive Fusca dos antigos. Então, ela não tem folga. Moral da história, ela tem que fazer hoje. E é incrível, porque muitas pessoas estão pagando de empresária, mas no fundo, estão ferradas. Elas não têm dinheiro para pagar as coisas de hoje. Na verdade, elas têm que fazer hoje para pagar hoje. E, às vezes, ela vai usar uma frase que eu achei magnífica, que eu ouvi essa semana. Rezar para vender. Rezar para vender? Que mundo você está vivendo, se você está vivendo esse mundo, essa realidade? E cadê você que não está aqui dentro? Se você está rezando para vender. Faz sentido, gente? Depois de assistir uma aula dessa, você vai conseguir falar uma frase dessa? Nunca mais na sua vida. Nunca mais. Aí existem as pessoas que estão criando empresas para amanhã. A margem de lucro dela é um pouquinho assim. Dá um fôlegozinho, sabe para quê? Para ela ir para a praia de Sabino. Para ela, sabe o quê? Fazer um churrasquinho no final de semana com folga. Conseguir comprar picanha nesse próximo final de semana. Essas pessoas estão construindo a empresa de amanhã. Elas têm uma folguinha, mas é uma folga miserável. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É uma folga besta, uma folga babaca. É uma folga que não tem abundância. É uma folga que, de verdade, dá vergonha. Mas para ela, tá no lucro, sabe por quê? Porque ela consegue fazer um passeinho, ela consegue fazer o pagamento da escola particular do filho. Ela tem uma aparência de sucesso. Mas vai colocar na ponta do lápis a longo prazo? Agora, o que eu quero convidar vocês com o básico é para vocês construírem uma empresa de futuro. Uma empresa de futuro. Às vezes, nesse futuro, você vai entregar alguma coisa hoje, mas a gente só entrega aquilo que tem. E se você não tem dinheiro ainda, você deve ter uma alma. Se você não tem um dinheiro ainda, você deve ter um emocional. Se você não tem dinheiro ainda, você deve ter algo humanizado dentro de você. Você tem a sua história, você tem a sua inspiração que pode ajudar outras pessoas. Isso também é uma forma de você ter. Você pode estar com o bolso vazio, mas se você tiver com a alma cheia, ninguém te segura. E é isso que eu consigo mostrar para você, que você, às vezes, nesse momento, vai estar não lucrando, mas você vai estar construindo a sua empresa de futuro. Quem aqui quer construir uma empresa de futuro? Diga eu, coloca aí no chat, escreve alguma coisa, bota um coração, qualquer coisa. Mas entenda que vocês não podem estar pensando em ter o seu negócio como empresa para ontem, para hoje, nem para amanhã. Tem que ser empresa para futuro, de futuro. Tudo bem? Vamos lá. Quem não está ganhando, está perdendo, é uma grande mentira. Quem não está ganhando, pode estar ganhando também, tá bom? Então, essa construção tem que ter desprendimento, tem um monte de coisa que depois eu falo para vocês.
Novidade. Você achar que tudo tem que ser novidade. Cara, não. Às vezes você tem coisas aí que não são nem novidades, mas se forem observadas com outro olhar, sob outro ângulo, vai te dar resultado. E você não está observando isso. Nós tivemos até relatos dentro do grupo da turma 1 de pessoas que fizeram uma fotografia. Cadê? A Vanessa está aí? Está aí, Vanessa. Cadê Vanessa? Vanessa não está aqui. Vanessa falou assim, ó, pra gente. Elô, eu tinha um conjunto de lingerie que eu postava, e esse conjunto... Quem lembra disso, né, desse relato dela na turma? A Neuci lembra. E eu postava esse produto, e esse conjuntinho nunca vendia. Ficava lá e tal. Depois que ela fez o básico, ela fez a mesma foto desse conjunto. Gente, ela vendeu. Ela postou e a pessoa já mandou para ela, eu quero. Ela falou, mas eu já tinha postado isso. Não tinha postado, eu não vi. Ou seja, quando ela criou uma postagem afetiva, quando ela fez uma postagem afetiva, o conjunto que ela postava e mostrava, se ela voltar aqui na sala vai ser ótimo, ela postava, ela mostrava e ninguém via. Por quê? Entrava no ponto cego, no ponto de não chamar a atenção. E aí, gente, pasmem, ela vendeu. A Mônica vendendo bonecas, a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que não é só novidade que vende. E a mentira número 3 está exatamente nesse momento atual. Você não é uma blogueirinha por estar entrando agora nesse modelo digital. Não fique com vergonha de usar o seu pau de selfie. Olha para mim, faz um pacto aí comigo. Eu prometo, eu juro, não ter vergonha do meu pau de selfie. Coloca aí. Eu prometo, eu juro. Fala, Rosângela, eu prometo. Lembra quando você fazia? Aqui, ó, lembra quando fazia criança? A gente tinha um. Faz aí, Rosângela, faz aí. Ó. Eu prometo, eu juro, eu faço um pacto com você de que eu não vou ter vergonha do meu pau de selfie. Tá rindo, né, Rosângela Alves? Eu juro, eu prometo que eu não vou ter vergonha de fazer uma postagem, de ficar de frente para o meu celular. É isso que você tem que fazer. Eu juro que eu não vou ficar preocupada que as pessoas vão falar que eu sou blogueirinha. Dá suas contas para ela pagar. Se você entendeu que você tem que estar nas redes sociais para poder vender mais os seus produtos, dane-se quem achar que você está sendo blogueirinha. Essa pessoa não tem noção do que é a internet, do que são as redes sociais nos dias atuais. Então, só lamento para ela. Então, a grande mentira é: você não vai ser a blogueirinha do pedaço. Você vai ser apenas mais uma pessoa a saber usar os recursos das redes sociais. Para isso, você vai precisar, sim, de uma estratégia. Não vai poder fazer de qualquer jeito, não vai poder fazer sem um planejamento, sem uma percepção de mundo, sem entender o que você está fazendo, porque caminhar do ponto A para o ponto B não é só caminhar do ponto A para o ponto B. Fazer um vídeo não é só abrir a câmera e falar. Você tem que saber o que falar, para quem falar, como falar. Esse é o grande barato da coisa. Eu não posso simplesmente começar falar sem um porquê, sem um objetivo, sem o AIDA, atenção, interesse, desejo, ação. Você tem que ter o call to action, que é a chamada para ação. Você tem que saber os conceitos básicos, que são a base do marketing, da propaganda. Não é simplesmente, eu vou fazer uma live. Fazer live não é fazer live. Fazer live é atender a uma finalidade. Tem pessoas que estão só abrindo a câmera e fazendo live. Qual é a finalidade? Aí você fala assim, mas o Pablo Marçal abre 4h59 para falar.
Cara, ele tem uma finalidade, ele tem um porquê, ele sabe a estratégia que ele está tendo. Ele vai abrir o método IP, vai vender horrores. Ele vai abrir agora o Destravar Digital, vai vender chuva. Por quê? Vendeu ano passado, nessa mesma época. Ele tem intenção de estar na internet. Ele sabe por que ele está na internet. E o detalhe é o seguinte, as pessoas estão abrindo a câmera e fingindo que sabem, mas elas não sabem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Faz sentido? Fazer por fazer é o mesmo que não fazer. E aí sim você abre brecha para se expor. E o objetivo não é você se expor. O objetivo é você se transpor. Ok? Então vamos lá. Para a gente poder fechar aqui. Estratégia não é postar por postar, não é falar por falar, é saber por que você está indo. Às vezes você está sentindo aí que você está carregando o mundo nas costas e você está sozinha. É sim preciso de alguém para te ajudar. Quando a gente está subindo uma escada e a gente tem alguém com a mãozinha lá atrás, a gente sobe a escada com muito mais facilidade. E eu quero que você entenda que agora você não está mais sozinha. Se você quiser a minha ajuda pessoal para ajudar você a entrar em ação, a fazer o que precisa ser feito, essa é a minha proposta dentro do básico. Ajudar você não só nos primeiros passos, mas levar você do básico ao extraordinário. Ajudar você a perder o medo de fazer vídeos, a perder o medo e a vergonha de estar nas redes sociais e saber usar o que você tem para mostrar para o mundo. Eu quero ajudar você a desenvolver habilidades para exercitar a sua escrita, entender como se escreve, entender como você fala, como você comunica. E não estou falando de concordância nominal, não. Eu estou falando de textos emocionais, textos afetivos, da mesma forma que eu estou falando de postagens afetivas. Entender como funcionam os gatilhos mentais. Vocês hoje ouviram aqui sobre gatilho mental da reciprocidade. Mas dentro do básico a gente trabalha gatilho emocional da história, a gente trabalha gatilho emocional de uma série de coisas, e vocês vão entender isso lá dentro. Nós vamos, dentro dessa comunidade, desenvolver ideias, ter insights através das mentorias, despertar a criatividade através de cada desafio. E isso só é possível quando você tem uma estratégia, uma metodologia que te tira do estado onde você está agora e te leva para um estado maior. Agora, eu entendo melhor isso quando eu percebo que isso acontece comigo e agora eu consigo também entender que acontece com o meu cliente. O que é o básico, Elô? O básico é uma metodologia que eu elaborei que vai ajudar você nesse processo básico de desbloquear coisas, ou seja, você tem bloqueios que precisam ser desbloqueados. Eu vou ajudar você a trabalhar nos seus bloqueios. Qual é o bloqueio? Ah, eu não consigo fazer vídeo. Ah, eu não consigo postar. Ah, eu não consigo falar. Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo. Ah, me dá dor de barriga. Ah, qual é o bloqueio? Vamos entender o bloqueio. E a gente trabalhou isso com terapias, não é, Elis? Está aí, Elis? Cadê Elis? Vamos ver se a Elis está aqui. Elis está aí? Tá. Elis, como foi para você naquele dia que a gente usou a terapia dentro de uma das nossas reuniões? Abre aí o som, tá sem o som. Para mim foi um alento, né? Porque eu estava com um problema que estava me fazendo bastante mal, né? E naquele dia foi o primeiro passo para eu ficar mais leve, né? Mais tranquila, tirar aquele peso que eu estava carregando, né? Nas minhas costas, né? É bem aliviar o fardo, né? Porque eu estava bem tensa, tanto que eu fiquei até com torcicolo por causa disso, lembra? E ficou vários dias para sarar aquela dor que eu fiquei aqui. Passou vários dias para sarar. Mas, assim, só de ter passado por aquele processo já me aliviou muito. Eu já fiquei mais leve, dormi melhor, foi muito mais tranquilo. E uma mente descansada, uma mente melhor, tem ações melhores.
produz muito melhor, né? Que bom. Percebem? E detalhe, nós fizemos algo direcionado para Elis, mas todo o grupo vivenciou o processo terapêutico. E aí, Lu, mas por que você está falando de terapia dentro de um projeto que a gente tem que vender mais? Se você não cuidar do seu emocional, dos seus bloqueios, você não consegue ser a sua melhor versão para o mundo. O A do básico diz sobre audácia. Nós mulheres, de sermos audaciosas. Sabe por quê? Nós fomos podadas ao longo da história. Mulher não pode ser audaciosa, porque audácia é confundido com oferecida, com prostituta, com puta, com tá querendo arranjar homem, tá querendo se amostrar. Não é verdade? Quando nós entendemos que a audácia é uma coisa totalmente diferente dessas outras coisas que taxaram as mulheres de ser, a gente começa a ter mais liberdade para fazer o que precisa ser feito. E mais coragem, porque a audácia tem a ver com coragem de realizar as coisas. E aí vamos lá. Acessar a sabedoria. A sabedoria, inclusive, nós temos aqui uma das coisas mais importantes que eu trabalho dentro disso, são conceitos de Salomão, conceitos dessa sabedoria que a gente já conhece. O I do básico está ligado a trabalharmos as nossas inteligências, e nós não temos só uma inteligência. Quando eu começo a trabalhar, inclusive a minha inteligência emocional, eu começo a entender que tem certas coisas que vão falar para mim e que eu vou fazer um escudo. Vão me criticar, mas eu vou ter um escudo. Vão falar alguma coisa que não vai ser positiva para mim, mas eu sei trabalhar a minha inteligência emocional. E quando eu sei trabalhar a minha inteligência emocional, gente, de verdade, nada me segura. O C do básico é o C da comunidade. Essa egrégora que a gente constrói. Esse modelo, parecido modelo de fraternidade, onde uma ajuda a outra. E nós estamos buscando o mesmo fim. Entendemos dentro do básico e dentro da comunidade que nós não temos competidoras, nós temos colaboradoras, nós temos uma pessoa que colabora com a outra. Às vezes, quando uma cede o exemplo dela, aquilo desvenda para as demais. Isso é o que o Napoleão Hill, que escreveu Quem Pensa Enriquece, fala sobre mastermind, sobre a mente mestra. Quando nós temos um grupo com o mesmo fim, com a mesma finalidade, está aqui, ó. É uma das coisas mais básicas dentro desse conhecimento, que é exatamente isso, a mente mestra. Está aqui. E o mais interessante é que, a partir do momento que você conhece isso, você não consegue mais se desvencilhar da ideia de estar entre pessoas que vão ajudar você a conquistar aquilo que você precisa e merece. E o O do básico é a oportunidade. A partir de todo o conhecimento, nós começamos a criar novas oportunidades. Tenho certeza que as alunas da primeira turma e as demais alunas já começaram a criar novas oportunidades. Elas começaram a criar outros movimentos. Elas criaram ambientes onde hoje elas dominam. E é isso que eu quero que vocês consigam. Entenda que o básico é isso. O básico não é nada básico, porque ele acaba sendo exatamente todo esse projeto, toda essa metodologia. Quem está aqui sabe, né? Quem já participou, a gente está hoje no 17º dia, né? Elisa, Adriana chegou aí, Rosângela, e a gente está avançando cada vez mais, todas se sentindo mais confiantes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o básico ele vai, daqui a pouco, a partir de maio, tomar nova forma. Ele está sendo profissionalizado até para que eu possa entregar para as pessoas e para o mundo algo que eu estou ensinando do básico. Você ser a sua voz para o mundo. Quando eu ofereci o básico para a primeira turma, cadê a Elis? Está aí, né? Elis, abre o som aí rapidinho. A Elis participou da imersão do básico. A Elis vem comigo desde o primeiro dia. Ela e a Mônica são as duas que
ela, a Mônica e a Sueli, mas a Sueli até perdeu algumas, mas a Elis não perdeu absolutamente nenhuma. E a ideia era o seguinte, era mostrar para elas que teriam uma oportunidade depois de toda a imersão que elas fizeram, que era parecido com essa aula aqui. E a Elis me disse que o que ela achava é que o que ela já tinha visto e o que eu iria apresentar com o desafio valeria algo em torno de uns 2.000. O que você falou, Elis? 1.000? Qual era o valor mesmo? Porque eu sempre acompanhei muito esse pessoal que dá curso nas mídias, né? Então, é um curso desse, você vai pagar aí, no mínimo, 1.500, 2.500 reais, né? Esse é o preço do mercado. Então, isso antes de você saber o que era o básico, né, Elis? Só com com o ao vivo, com o gratuito que você recebeu. Exatamente. E depois de estar dentro do básico, você teve essa certeza? Aí eu tinha certeza que tinha que ser esse valor mesmo. Que bom. Muita informação que a gente tem acesso, né? E eu falo ainda mais, né? Eu até comentei com você que um rapaz do meu time fez um curso de marketing digital, ele pagou 4.000 reais e ele falou assim, né? Com uma pessoa que tem até conceituada no marketing, e ele falou assim, eu fiquei decepcionado, porque eu esperava que ele fosse me apresentar alguma coisa assim extraordinária pelo valor do curso, né? E o que ele apresentou, ele já sabia, a gente já sabia, porque a empresa que a gente trabalha dá esses treinamentos. Então, foi bem, né, decepcionante para ele. E me fala uma coisa. Pode falar, Elis. Não, pode falar. Completa. E, assim, tudo que eu aprendi aqui, teve muita coisa que foi novo para mim, né? Que mesmo com os cursos que eu já tinha, muita coisa foi nova aqui dentro do básico para mim. E eu acho que o valor, né, que a gente adquiriu foi mesmo uma coisa simbólica, assim, porque vale muito, muito dinheiro, porque eu já fiz vários cursos e o pessoal cobra o curso que a empresa fornece para a gente mesmo, o cara cobra lá 4 horas de curso, 15.000 reais. Uau. E teve coisa que ele não ensinou, que eu aprendi aqui no básico, né? Porque tem gente que não te explica, mas não mostra o caminho das pedras, né? Eu acho que essa é a diferença. É você saber o caminho por onde você tem que trilhar, porque às vezes você tem acesso à informação, mas você não sabe trilhar o caminho, não consegue trilhar. Eu acho que é exatamente essa diferença. Muito bom, Elis. Quem sabe, né? A gente não vai chegar aí no patamar dos 15.000 um dia, né, Elis? Não. Você faz favor de não esquecer da gente quando chegar, viu? Com toda certeza não, vocês acham? Vocês acham que eu vou? Então, vamos lá. Acho bom não, senão nós vamos juntar tudo e te dar uma surra de pau para você largar a mão. Vocês são a primeira e quem sabe a gente não vai ter aqui uma inserção da segunda turma. Vamos ver agora. O que eu quero dizer para vocês? A ideia e aí eu estou explicando para vocês que eu estou profissionalizando isso, até porque o meu interesse é ajudar vocês também, amanhã ou depois, a terem o seu produto digital. A gente já mostrou isso, né, Elis? A Elis não tinha pensado em algumas coisas no digital e dentro do básico já criou a possibilidade e eu acho que tem um potencial enorme e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. O que eu quero, e eu ajudo as pessoas a terem essa clareza, e eu quero que você entenda que, pensando nesse modelo do básico, a gente tem uma situação que, para quem ainda não entrou no básico, que estava dentro desse grupo, eu vou colocar esse vídeo disponível até hoje, meia-noite. E o que eu quero dizer? É que até hoje, às 23 horas e 59 minutos, antes de eu dar bater o martelo com a equipe de profissionais que vai cuidar do básico a partir de então, eu vou abrir
em caráter excepcional, a turma 2 do básico com o novo time que vai ter a chance de ter o mesmo treinamento. Um treinamento que as experts quiseram colocar em torno de R$ 2.500, e eu disse que eu não me sentia ainda preparada para esse valor, apesar de ter e conhecer o valor da minha mentoria. E a gente está trabalhando um preço único, o básico agora, que vai ser a partir de maio. E talvez isso aqui tenha até alteração, tá? Olha o que a Elis falou, um curso que possivelmente vale aí R$ 2.500. Esquece esse valor, porque esse valor é o valor que eu achei que poderia, mas não vou ser eu que vou poder afirmar isso. E elas me disseram que eu só poderia abrir a segunda turma se fosse para cobrar isso, e eu bati o pé. E eu vou deixar para quem se inscrever hoje até meia-noite, até 23h59, R$ 120. Por quê? Porque a partir de 1º de maio, vocês vão ver uma outra movimentação do básico, e a terceira turma, não sei nem se vai ser isso, possivelmente não vai ser. Então, eu quero dizer para vocês agora que o que eu estou convidando vocês para fazerem é serem profissionais. E não tem como eu ensinar isso a vocês se eu não for. Deu para entender? Quando eu disse para elas que eu tinha cobrado o que eu cobrei para a primeira turma, quando eu disse para elas que eu ia cobrar esse valor para a segunda turma, elas deram um pulo desse tamanho. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência de achar que alguma coisa, porque é barato, é vagabundo. Deu para entender? Não é? Quanto custa? Ai, não deve prestar. Deve estragar na primeira lavagem. Não é assim, Dri? Não é assim, meninas? E muitas vezes a pessoa, ela só dá valor porque é caro. E às vezes ela compra o caro e ela acaba se decepcionando, porque o caro não é exatamente aquilo. Só que, entendam, o básico ele virará profissional. E já era para estar assim há muito tempo. Já era para Mulher que Poupa ter sido assim. Neuci participou de uma parte, né, Neuci? Foi uma virada de chave. Quem participou do Mulher que Poupa, quem participou do Mulher que Pensa Enriquece, teve uma virada de chave. A Cristina, Fábio, é um exemplo enorme disso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: esse valor vai ser até hoje. Elô, quero entrar no básico, eu vou te passar os dados, você já vai fazer o depósito. E o que eu vou fazer? Essas pessoas do básico, da turma 2, eu quero igualar com a turma 1. Elas vão ter um intensivo para que elas terminem o básico junto com a turma 1. Deu para entender? Porque a partir do dia 1º de maio, o básico vai ter outra roupagem, ele vai ser profissional. Não que não seja agora, né? Que eu estou falando aqui parece até que não é, né, Dri? O conteúdo que vocês têm diariamente, meu Deus. Meu Deus. Então, eu quero só dizer para vocês que eu estou fazendo isso em caráter excepcional, porque são as pessoas conhecidas, são as pessoas que não conseguiram entrar na turma 1, e eu quero que vocês façam essa jornada e terminem essa jornada juntas. Então, nessa reta final, eu vou intensificar a turma 2 para que a turma 2, se vocês tiverem interesse, lógico, de fazer parte, terminem o básico junto com a turma 1 para a gente fazer uma grande formatura virtual, né, da turma 1 e da turma 2 juntas. A turma 1 vai continuar caminhando e a turma 2 vai ter a minha presença para poder fazer um pouco mais rápido, ok? Ao invés de serem os 30 dias, a gente vai terminar tudo junto com a turma 1, ok? Inclusive, vai ter momento que a turma 2 vai participar da última reunião, porque a gente já está na penúltima, a última reunião, inclusive, da turma 1, ou extra, talvez não a oficial, mas extra, vão ter encontros onde a turma 1 vai estar junto com a turma 2, ok? E possivelmente vocês vão ser muito beneficiadas por isso.
Talvez a turma 1 vai estar ganhando um over delivery aí, de participar de todas as aulas da turma 2. Bom, maravilhoso isso, turma 1. Dri, aproveita que você está com o áudio ligado aí. Você teve evolução com o básico? Conta aí para as meninas. Olha, tive muita evolução. Para mim foi assim, não tem valor isso que você está... Esse curso que você está dando não tem valor, não tem valor. Qualquer valor que falar aí, para mim vai ser, né? É pouco, mas graças a Deus que foi esse valor, porque deu para eu pagar e para eu fazer. Porque, rapaz do céu, nossa senhora, quanta coisa que eu aprendi, quanta coisa que a gente evoluiu. Eu acho que eu cresci demais, eu consegui mexer em programas, apertar botões aí que eu nunca teria, assim, coragem de mexer no celular. Eu evoluí demais, eu achei, adorei, lógico, acho que eu tenho que evoluir muito mais, porque eu não consegui assistir tudo ainda, porque eu já expliquei que eu estou aqui em Limeira, volto só na sexta, aí minha vida volta meio que ao normal, e aí dá para eu dar mais uma atenção maior, que cuidar de neto não é fácil, não. Eu sei. Mas eu vou te falar uma coisa, tem muito para aprender, porque eu tive vontade de comprar só pedra. Então, meu bem, olha, eu achava que eu sabia vender, mas eu também não sei vender. Mas eu vou aprender. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Imagina. A minha evolução foi muito boa. Nossa, eu estou assim, muito feliz com tudo que eu estou conseguindo. E quando eu tá não... no mercado... Oi? Você está no mercado há quanto tempo, Dri? Como empresária, como dona de loja? Como empresária mesmo, a minha loja, eu tenho 8 anos. 8 anos. E nesses 8 anos, eu não consegui o que eu imaginei para a minha vida, financeiramente, entendeu? Mas meu pai tem loja de calçado, eu vivo dentro de loja de calçado desde que eu nasci, mas nunca participei ativamente da loja, né? Porque eram dos meus avós, depois veio para os meus pais. Quando veio para os meus pais, é que aí eu comecei a tomar um rumo de ver como é, como não é, como não é. E do nada eu encarei de pegar uma loja para mim, só para mim, para não ficar sendo da família. Entendi. Né? E meu pai está ali me empurrando, está ali do ladinho e tal. Mas a tecnologia, meu pai nem sonha o que é, o que não é. Ele não passa nem cartão de crédito, você tem noção. Eu imagino. Então, é completamente diferente, entendeu? É um outro mundo para ele. Então, quer dizer, agora, com o seu curso, eu, de verdade, estou vendo uma luz no fim do túnel. É essa a minha sensação e a minha palavra que eu tenho para te falar. Só não cheguei, não estou tão perto do lado do fim do túnel, porque só falta eu me dedicar um pouco mais. Um pouco mais. Eu ter o meu tempo para eu poder me dedicar um pouco mais. Porque eu tenho bastante coisa mesmo para resolver na vida. Mas, assim, eu tenho que parar. Eu, geralmente, só faço as minhas lições e as minhas tarefas à noite, que é a hora que eu deito na cama para pegar o celular, para não trabalhar, para estudar, entendeu? Mas eu vou fazer. Eu vou fazer. E quem é Adriante do básico? Tem nada de básico, não. Tem nada de básico, não. Isso é mentira. Senão não está errado, ó. Totalmente errado. Tem nada de básico aí. Adri, quem é a Adri antes do básico e a Adri depois do básico? Rapaz do céu, eu tô me achando o máximo depois desse básico. Disse que nem acabou ainda, hein? Mas eu tô me sentindo. Meu marido, então, fala para mim, a Vancleia falou aí que estão chamando ela de blogueirinha, meu marido falou a mesma coisa para mim. Você tá ficando blogueira, hein? Agora ela tá metendo a cara, fazendo até vídeo lá do TikTok. O que você está se achando? Eu falei, estou me achando. Agora eu estou me achando. Agora você vai ver quem sou eu, meu filho. Que bom, que bom. Muito bom. Palmas para você, Cri. Obrigada, viu? Obrigado você, meu. Obrigado a você por ter aparecido na minha vida, por eu estar fazendo parte aí da sua, né? E, nossa, para mim, só tenho a agradecer. Só agradecer e muito, muito, muito mesmo. Obrigada, viu? Não tem nem palavras. Eu quero ver a evolução de vocês. Um beijo.
E olha, é isso que a gente está construindo. A gente está construindo afetividade, a gente está construindo relacionamentos, a gente está criando novas amizades, e eu acho que o básico ele proporciona isso também. Nós, mulheres, já somos, por natureza, mulheres mais afetivas, né? Nós já temos essa postura afetuosa, e a gente não estava nem tendo ambiente para poder desenvolver isso. E quando a gente entra num básico como esse, que a gente vê pessoas se ajudando, gente, fala a verdade, cada vídeo que uma posta, cada coisa que a outra revela, você fala assim, nossa, que contribuição. E eu quero convidar vocês, então, hoje, para quem ainda não entrou no básico, então, está aqui a nossa equipe, nossa primeira turma, é modesto, mas olha, tudo no orgânico. Não está ninguém aqui que veio sobre o fora do básico, que é orgânico. A gente ainda não entrou no pago, no tráfego pago, e vocês vão ter a chance, inclusive, de ver a evolução do básico, porque vocês estão dentro da minha vida, como diz a Adri. Então, observem tudo. Vai ser um laboratório para todas nós. E eu quero vocês juntas comigo. Eu não abro mão de vocês. Deu para entender? Então, quem ainda não entrou e tiver interesse, pode fazer isso até hoje, às 23 horas. Quero feedback. Olá, pessoal. Eu sou Cristina Fábio. Eu tenho 57 anos. Conheço a Elo já há algum tempo. Foi aqui, ó, nessa praça, lá perto daquele trailer que a gente fez vários vídeos. Antes de eu estar aqui, né, na praça ou até em outros lugares, eu fiz o básico, né, o curso do básico com a Elo, que tem me ajudado muito, né? Foi ali que eu tive um destrave da minha timidez, foi ali que eu comecei a fazer meus vídeos caseiros, né, começando só com a minha voz, mostrando os produtos. E quero falar para vocês que eu cheguei até pagar uma agência por um período aí de 1 ano, onde eu pagava mais de R$1.000, né, para que pudesse editar. Na verdade, elas gravavam meus vídeos e editava, né, para poder estar aí postando. Mas depois que eu fiz o básico, aí eu aprendi, né, que o importante é você fazer. Eu tenho que agradecer muito a você, Elo, né, por ter me apresentado nessa oportunidade de estar fazendo aí o curso do básico, né, que tem me ajudado muito, né? Eu recentemente agora me formei em Faculdade de Educação Física, então hoje eu uso muito, né? Faço muitos vídeos, inclusive durante a faculdade eu precisei muito, né, de estar aí com esse desbloqueio, de estar apresentando meus trabalhos, no final do ano, né, o meu TCC. Então, gente, vale muito a pena você estar fazendo aí, investindo, né, nesse treinamento, nesse curso que é muito bom, e você vai ver aí que não vai demorar muito, pouco tempo você já vai conseguir fazer seus vídeos e gravar aí para você estar usando no seu trabalho. Perfeito. Gente, então vamos terminar aqui. Obrigada, parabéns por ter ficado, tá? Gratidão, gratidão. Ó, lembra daquele lance do ajuste? É verdade, tá? Solta só um tiquinho assim, ó. Você vai ver. Eu sei. Se você soubesse o que eu sei. Amores, um beijo grande. Falem lá no grupo, manifestem lá no grupo, falem o que acharam da aula, printa essa tela, faz um print, já coloca nas redes sociais, já fala. Gente, participei de uma aula fantástica. Quem perdeu, tem que assistir. Deixa eu ver se lá no YouTube tem alguma coisa, se tem algum comentário. Nossa Senhora, tem comentário lá no YouTube e eu estou vendo só agora, meu Deus. Desculpa aí, YouTube. Gente, tem bastante. Amaral, que legal. Qual é a lição? Qual é a página? Responde. Perdão. Ó, vou colocar aqui meu telefone. Perdão. 14 981295978. Como eu fiz a transmissão ao vivo, a gente está com o YouTube lá respondendo, gente. Ai, caramba. Beleza, que legal. Ó, deixei meu telefone aí, mil perdões, excelente. Que ótimo.
Espero que vocês estejam aí ainda e que nos dê aí um feedback, muito bom. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá bom? Vocês vão depois avançar nisso também, quem vai estar aí no básico, vocês vão entender como é que eu faço essas coisas e a gente vai fazer coisas incríveis. A gente vai sair do básico para o extraordinário, vocês merecem, ok? Ó, um beijo grande, manifestem-se lá no grupo. Quem tiver interesse, já me pede no privado. Elô, eu quero entrar no básico hoje, já manda para mim o link que eu já passo para vocês tudo que vocês precisam. Já faz lá o Pix, faz o que vocês quiserem. Se precisar de cartão, me fala. O mais importante é vocês não ficarem fora e se vocês aceitarem, estejam preparados. Vai dar conta, eu sei que vai e eu vou estar do lado de vocês porque a gente vai fazer o extraordinário. Beijo grande, a gente se fala dentro do grupo, tá? Falem lá, matem de inveja quem não veio.